Nós vamos chegar ao final do Evangelho de Marcos, hoje no capítulo 16, que é o capítulo que narra a ressurreição do Senhor Jesus. Então, Marcos, capítulo de número 16. Diz assim a palavra de Deus. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos, a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. E lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele via e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho a Emaús. E indo eles os anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Até aí, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós carecemos do teu auxílio para compreender a tua palavra. Porque a tua palavra é espiritual e ela precisa ser vivificada pelo Santo Espírito em nós. Assim, ó Deus, que a tua palavra venha edificar-nos nesta manhã. A compreensão dela venha nos dar instrução, edificação, nos exortar, nos encorajar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Este capítulo de número 16, o capítulo que encerra o Evangelho de Marcos, é um capítulo que nos dá uma perspectiva de incredulidade sobre a ressurreição. É interessante que aqui em Marcos 16 há um tom geral de incredulidade nos discípulos. Nós vemos em vários versículos isto bastante claro. No versículo 5, veja só, as mulheres ficaram surpreendidas e atemorizadas. No versículo de número 8, vejam só, elas saíram do sepulcro com muito temor e assombro e medo, e não disseram nada a ninguém. No versículo 11, mais uma vez, veja aí, aquela mulher que foi ao sepulcro, Maria Madalena, de quem o Senhor Jesus expelira 7 demônios, vê ao Senhor Jesus. Ele aparece a ela, uma das primeiras aparições. E ela volta para contar. E conta, mas os discípulos não creem. Mais uma vez, veja só, no versículo de número 13. 2 discípulos que estavam indo de Jerusalém para uma pequena vila chamada Emaús. Jesus se encontra com eles, caminha com eles. E quando eles percebem que é Jesus, eles voltam correndo para anunciar aos discípulos: vimos Jesus, ele ressuscitou. Mas os discípulos, diz o texto, não deram crédito. Ou seja, os discípulos não acreditaram neles. De modo que, ao ler este relato no capítulo 16, nós vemos os próprios discípulos de Jesus com medo, assustados e incrédulos acerca da ressurreição. O texto vai repetindo a nós essa reação de incredulidade e de assombro, de susto. É como se a dor que os discípulos estivessem sentindo fosse mais forte do que a fé. É como se o desespero
se a tristeza, se aquela dúvida sobre o engano fosse mais forte do que a fé. E isso não tem nada a ver com fato concreto, porque Jesus tinha ressuscitado. Ele havia aparecido a pessoas, e pessoas haviam dado testemunho. E o mais curioso é que os discípulos ouvem um testemunho, ouvem outro testemunho, mas continuam incrédulos. Há ocasiões em que a nossa dor é maior do que a nossa fé. Há ocasião em que nós não ouvimos os testemunhos muito. E a nossa dor é aquela que nos toma. E nós nos fazemos incrédulos. A dor vence a fé. Quando, de fato, a fé deveria vencer a dor. O Senhor Jesus já havia dito que Ele ressuscitaria. Nós vimos aqui em capítulos anteriores, nos capítulos 9, 10, 11, do próprio Evangelho de Marcos. Em 3 ocasiões Ele fala, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser maltratado, vai ser morto, mas ressuscitará. E numa dessas ocasiões, o próprio apóstolo Pedro, nós vimos aqui, repreende a Jesus e diz, não, Jesus, isso não vai te acontecer, você não vai ser morto. E Jesus diz a Pedro, arreda Satanás, porque cogitas das coisas da carne. Parece que os discípulos de Jesus, aqueles que o amavam, que o acompanharam, que muito deixaram para trás por conta de Jesus, se sentiam decepcionados com ele. Parece que a sensação era de que Jesus falhou com eles. Eu tenho a impressão de que, irmãos, em algumas situações da nossa vida espiritual, isso reflete o nosso coração. Situações de incerteza, situações de dor, situações em que a tristeza nos toma e nos tornamos incrédulos para crer na maior de todas as verdades, que é Jesus ressuscitou. Os discípulos, mesmo naquele dia, verão o Senhor Jesus mais tarde. E eles vão ser contristados por Jesus, que vai dizer, vocês mais uma vez tiveram pouca fé, não creram. Por que não creram? Mas graças a Deus que o Senhor Jesus ele vai de encontro ao incrédulo para fazê-lo crer. Graças a Deus que o Senhor Jesus não nos abandona na nossa incredulidade. Que embora por um tempo incrédulo, passando por dor, o Senhor Jesus não nos abandona. Embora nós tenhamos dúvidas e cambaleemos, o Senhor Jesus está vivo. Ele vive e Ele não nos abandonará. Mas neste relato de Marcos, capítulo 6, o anúncio da ressurreição por conta do anjo, através do anjo, no versículo de número 6, é um dos relatos que, em todo esse texto, nos chama mais atenção. Olha aí de novo, na sua Bíblia, o versículo de número 6. Quando as mulheres chegaram ao sepulcro e viram a pedra que já não estava mais tampando a entrada, que havia sido rolada ao lado, elas ficaram atemorizadas e elas entraram, ou pelo menos elas olharam, aliás, elas entraram no túmulo, melhor dizendo, e elas viram um jovem rapaz com vestes brancas. E ele disse o seguinte a elas, versículo de número 6. Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha posto. Essas palavras são palavras poderosas, irmão. E são palavras que devem servir de conforto e consolo para você na sua dor e incredulidade. O anjo que anuncia a boa nova às mulheres. Ele usa 2 títulos, 2 expressões para Jesus, que não são expressões de honra, que não são expressões nobres, que são expressões de humilhação, mas que marcam a Jesus. Mas elas têm um sentido completamente diferente. Eu gostaria que nós olhássemos nesta manhã essas 2 expressões e o resultado daquilo que o anjo diz a elas. Veja só. Ele primeiro diz, não vos atemorizeis. Ela diz, vocês buscam o Nazareno, o crucificado. E são essas 2 expressões, o Nazareno, o crucificado, que eu gostaria de gastar alguns minutos nelas, porque elas são importantes. O anjo não usou essas palavras apenas aleatoriamente, não foi aquilo que lhe veio ali na hora para ele dizer. Há um sentido dele dizer, vocês buscam o Nazareno e o crucificado. Essas 2 palavras
são palavras de vergonha. Esses dois termos atribuídos a Jesus não são termos de glória, não são termos que nós diríamos bonitos. O termo nazareno tem a ver com o fato de Jesus ter sido criado na cidade de Nazaré. Aliás, na vila de Nazaré. Jesus nasceu em uma família simples e cresceu numa vila na Galileia, num lugar que não era nobre, numa vila de cerca de 500 pessoas, mais ou menos, a vila de Nazaré. Uma vila de onde nunca veio ninguém importante, numa região árida, seca, um lugar sem valor. E muitas vezes no ministério de Jesus, ele é questionado justamente por ser de Nazaré. Nazaré? Da Galileia? Como pode? Por exemplo, quando Filipe, que havia se encontrado com Jesus, vai a Natanael e diz: Natanael, encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei. Ele é Jesus, de Nazaré. Natanael diz assim a ele: Nazaré? Pode vir coisa boa de lá? Isso está registrado em João 1, versículo 45 e 46. Nazaré? Não, de Nazaré não vem nada bom, não. Eu acho que esse Messias não é, vocês estão enganados. Mas Mateus nos diz que Jesus foi viver na cidade de Nazaré, lá em Mateus capítulo 2, versículos 23, para que a profecia fosse cumprida. Não há nenhuma profecia que diga que Jesus deveria, ou que o Messias deveria morar em Nazaré. Mas há uma série de profecias que dizem que ele viria de um lugar e de uma região sem valor, que ele viveria humilde, que ele não se levantaria em nobreza, mas em humildade. E muitos irmãos não creram em Jesus simplesmente pelo fato dele ser de Nazaré. É de Nazaré? Não. Nazaré não. Nazaré, rapaz, não tem nada de bom. Não vem nada de bom de lá de Nazaré, não. Mas o próprio Jesus toma para si esse título de Nazareno. Aquilo que para os homens é desonra, é humilhação, para o Senhor Jesus é medalha de honra, é título de honra. Os fariseus começaram a chamá-lo de Nazareno, para desmerecê-lo, para apequená-lo, para envergonhá-lo. Mas Jesus é Deus encarnado, superior, que não se menospreza por nada. E logo depois da sua ressurreição, quando o Senhor Jesus aparece a Paulo, lá em Atos capítulo 8, ele se apresenta como Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Por quê? Porque para Paulo, que era um fariseu, ser nazareno era uma vergonha. Mas quando o Senhor Jesus se apresenta a Paulo, Paulo prostrado, cego em terra, e Jesus glorioso diz: eu sou aquele Nazareno. Aquele título que era um título de vergonha, naquela hora revoluciona a vida do apóstolo Paulo. E mais tarde ele vai nos dizer aos filipenses que aquilo que para ele antes era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Antes eu tinha uma noção do que era vergonha, da dor, do sofrimento, mas depois, quando eu conheci a Cristo, tudo mudou. E ele diz: quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E curiosamente, mais tarde no Evangelho de Marcos, no livro de Atos, o apóstolo Paulo vai ser chamado de um dos da seita dos nazarenos. Ele se torna um nazareno. Meu querido irmão, não há modo de servir a Cristo que com orgulho dele ser o nazareno. Não pode haver em nós qualquer vergonha, qualquer restrição sobre a nossa fé. Não pode haver em nós qualquer rodeio quando nós deveríamos falar do Cristo, do Nazareno. Não se envergonhe do Senhor, porque Ele se fez vergonha por você. Ele se humilhou, até em morar em Nazaré mesmo, que não deveria ser um lugar agradável, que deveria ser um lugar com muita dificuldade. Ele não foi morar em grandes centros. Ele não se levantou em glória. Ele agiu na humildade, na vergonha, para que eu e você recebêssemos glória
e graça da salvação. O segundo título que o anjo usa para o Senhor Jesus é o crucificado. Irmãos, a palavra crucificado até aquele momento, que é diferente para nós hoje, porque se nós falamos de cruz e crucificação, nós logo pensamos em Bíblia. Nós temos cruzes em nossos prédios de culto, cruzes em nossas Bíblias. A cruz se tornou algo positivo, mas tente voltar 2000 anos atrás e tente se colocar naquela mentalidade romana em que os piores bandidos eram pregados na cruz. A palavra crucificado era como se ela significasse criminoso, corrupto. A palavra crucificado não tinha glória, porque ela significava que alguém foi julgado, encontrado em falta e condenado à pior das mortes. O que quer dizer que a sua falta não havia sido pequena, porque nem todos eram executados com a cruz, com a pena da morte na cruz. Apenas aqueles piores, a quem os romanos queriam fazer de exemplo aos outros. E por isso que ele era normalmente crucificado no alto de um monte, para que todos naquela região, entrando ou saindo da cidade, ou passando ao largo, pudessem ver e lembrar que a lei deveria ser cumprida debaixo do domínio romano, ou eles seriam impiedosos. Jesus morreu como um criminoso. Se você voltar ao relato do capítulo 15 que nós lemos já, você vai ver que em todo o episódio da cruz, Jesus é zombado. Os que iam passando, diz o versículo 29 do capítulo 15, diziam: tu que destróis o santuário e constrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. O que teria acontecido, irmão, se Jesus tivesse salvado a si mesmo descendo da cruz? Eu e você estaremos perdidos. Se ele tivesse ouvido esta voz zombeteira. E os principais sacerdotes diziam, salvou os outros, agora salve a si mesmo. E a Bíblia nos diz que os próprios homens crucificados ao seu lado zombavam dele, embora Deus vai transformar o coração de um deles depois. Ser crucificado não é nenhuma honra, é vergonha, é dor. E quando o anjo diz, vocês estão buscando o crucificado, ele está lembrando daquilo que Cristo fez. E aqui, mais uma vez, eu cito o apóstolo Paulo lá em Gálatas, quando ele diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Ele se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo o que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. É como se o anjo estivesse falando, vocês estão buscando aquele pobre, aquele maldito. São palavras fortes, são títulos para nós de Jesus. Mas talvez, irmãos e irmãs, era exatamente isto que aquelas mulheres foram procurar no sepulcro naquela manhã. Um pobre morto em vergonha. Elas foram por amor, certamente. E é curioso que estas mulheres são as que estão ao pé da cruz. E são aquelas que logo no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, vão ao sepulcro. Os homens correm, mas as mulheres estão lá, firmes. Glória a Deus por essas bravas mulheres corajosas da fé. Nós só vemos o jovem discípulo João, apóstolo João, aos pés da cruz. Judas já havia se enforcado. Pedro estava se escondendo com os outros 10 discípulos. E após a morte de Jesus, nós vemos José de Arimateia, que o texto nos diz que corajosamente pediu o corpo de Jesus. Mas parece que são poucos homens, mas várias mulheres que estão ao lado do Senhor Jesus. E são elas que vão naquele dia pela manhã, mas elas vão buscar o pobre morto, o criminoso de uma cidadezinha pequena de Nazaré, ou que morreu incriminado de uma cidadezinha pequena de Nazaré. Mas veja o que o anjo diz a ela. Vocês buscam o Nazareno,
o crucificaram, mas ele ressurgiu. E é por isso, meus irmãos, porque Jesus venceu os mortos, ele ressurgiu, ele está vivo, que esses dois títulos, nazareno e crucificado, não são vergonha. Eles perderam o seu aguilhão, o seu ferrão, porque Jesus vence a morte, porque ele não é um pobre coitado de uma cidadezinha do interior, sem valor ou reconhecimento pelos homens, porque ele não é um criminoso que morreu na maldita cruz, injustiçado que seja, mas sem poder de se salvar. Ele não é este, ele é o Cristo vivo. Ele ressurgiu, ele está vivo, e agora então, vivo, ele vai arrebanhar as ovelhas dispersas. Porque ele não abandona as suas ovelhas, mesmo que elas tenham abandonado o Senhor Jesus. Meu querido irmão, nós precisamos aprender a servir um Cristo vivo. Muitas vezes nós estamos servindo a um Cristo que parece ainda estar pregado na cruz. Nós precisamos desse valor do Cristo ressuscitado, que está vivo, que não foi derrotado, mas venceu, que esmagou a cabeça da serpente, para nos dar vida. Quando há dor, quando há sofrimento, quando há desespero, quando tudo parece não funcionar, quando os homens maus parecem ter tudo em suas mãos, Cristo vive. Ele ressuscitou. Louve ao Senhor, lembrando que o Nazareno crucificado não foi retido pela morte. Às vezes a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa desilusão, os obstáculos, eles fazem com que a gente olhe para nós mesmos, na busca de encontrar forças. Ou às vezes nós olhamos para outro ao nosso lado, até para o pastor que está um pouquinho mais alto, né? Não, Cristo vive, irmãos, olhe para Cristo. Lembre que ele venceu, que qualquer mal que você enfrenta, qualquer miséria deste mundo foi vencida na cruz, que os seus pecados ficaram naquela cruz encravados e lavados pelo seu sangue. Cristo vive e você é mais que vencedor por meio da sua vitória na cruz. Quando os sofrimentos desta vida te assaltarem e você for tomado de assombro, de incredulidade, de medo, olhe para a cruz vazia, porque ele não está mais lá. Entre no sepulcro e ouça a voz do anjo que diz: ele não está mais aqui. Vejam, está vazio, como o anjo disse às mulheres. Cristo venceu, irmão. Se aproprie dessa vitória. Busque a um Cristo vitorioso, ressurreto. Não se envergonhe da sua fé. Não se envergonhe do seu Cristo. Ele é um Cristo vitorioso. Ele é um Cristo vencedor, um Cristo poderoso. Carregue o seu nome com honra. Carregue o seu nome com alegria. Não seja tímido. Cristo venceu. E a única maneira de você vencer, de alguém vencer, é por meio de Jesus Cristo, da sua morte na cruz, da sua ressurreição do Calvário. Aleluia! Cristo vive.